Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto, sétimo e especialmente oitavo ano, que hoje é feito voltado para vocês, né? Temos aqui hoje a presença do Ian, né, que é o nosso convidado. Temos a presença do professor Antônio. Daqui a pouco teremos também a presença da professora Silvia de português, que também quer participar conosco, tá? Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre essa coisa mais incrível que eu vejo no Ian. Ei, Silvia, bom dia! Que é como ele conseguiu juntar 3 pessoas, 3 conhecimentos em um só, que é a literatura e escrever um livro, que é a música, porque o livro dele fala de música, e o que é a história, porque ele é um historiador. E o livro dele é uma história fantástica sobre, vou dar um spoiler, né, sobre 7 notas musicais em 7 mundos diferentes, né? Então, sexta-feira passada, eu já comecei a falar com vocês, e o Ian ficou um breve bate-papo, e ele falou sobre o livro dele e sobre o tempo, porque o tempo na história, para nós historiadores, é muito caro. Temos o tempo cronológico e o tempo histórico. E para o Ian, ele colocou a diferença do tempo, que eu perguntei assim, Ian, quanto tempo você leva para escrever um capítulo? E a resposta dele foi, às vezes um capítulo eu faço em meia hora. E às vezes um capítulo demora semanas, meses para se escrever. Então, escrever, a Ana está escrevendo, né, Ana? Ana do 801, a Vitória está escrevendo. Semana passada, quem foi que falou sobre isso? Foi Ismael, né, Ismael? Você também Sim, fui eu. Falou sobre o livro para a gente. E a gente sabe que às vezes as ideias vão fluindo, mas às vezes tem um personagem danadinho que ele não chega até a gente. E isso é com a redação de português. Às vezes você tem o tema, mas aquilo ali ainda não está, né? Você não conseguiu colocar isso em prática. Não se aflijam. A não ser para o Enem, que você tem um tempo reduzido para fazer aquilo, então você tem que se munir de muito conhecimento para poder fazer a prova do Enem, a não ser o Enem, o resto, tudo tem seu tempo. Então, agora eu vou deixar... Silvia, quer falar alguma coisa? Cláudia, quer falar alguma coisa? Antônio, antes do Ian começar? Bom dia, gente. Estou aqui em plena sexta-feira, os movimentos aqui da casa, para quem não está acostumado com nada na sexta-feira, então ninguém sabia, então realmente hoje eu vou ficar com o microfone fechado. Mas bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Cláudia? Bom dia, obrigada pelo convite, estou interessadíssima em saber o seu tempo, convidado especial, porque o tempo é o tempo, né? Tempo, tempo, mano, velho, essa música também nos representa. Então, um abraço e obrigada pelo convite. Bem, quando se junta literatura e história, né? Vamos dizer assim, a língua portuguesa, né? Acho que é muito bacana. E assim, ninguém escreve, né, sobre nada, a gente escreve sobre alguma coisa, né? E essa coisa, né, eu costumo dizer que ela mexe com a gente, ela vai revirando, né? E assim, como você citou no início aí, às vezes você escreve um parágrafo assim, com meia hora, e às vezes você demora semanas, né? Às vezes um escritor demora 4 anos para escrever um livro, né? E tem livros que são escritos, às vezes, com 1 semana, com 1 mês. E eu lembro de um professor de história, no 6º ano, que dizia o seguinte, né? A história nos faz entender o momento presente, nos mostra o passado e nos coloca como construtores do futuro. Então, aí,
Acho que quando junta tudo, né? É a gente que vai lidando com essas situações e escrevendo sobre elas. Uma boa aula para nós agora. Vamos lá. Ian, agora é com você. Eu vou fechar meu microfone. Quando você precisar que eu apresente a tela, você me avisa. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Só agradecer, assim, fico muito honrado participando para falar, né, assim, já me coloco numa situação até um pouco de, não vou dizer pânico, porque é uma palavra um pouco pesada, mas a gente sente o peso da responsabilidade de falar de algo que é nosso, não é? Não, quando a gente trabalha numa situação de produção, vamos dizer assim, a gente sente o peso da responsabilidade, porque toda descrição advindo da narrativa, ela requer uma responsabilidade na hora que você é feita, porque na hora que ela é feita, está desenvolvendo uma história. E pegando o gancho do tempo ao qual foi como colocado, o de julho, independência da Bahia, saudar o estado de onde eu vim, de onde eu nasci, né? Salve Maria Quitéria, né, grande protagonista também. E eu vou lembrar de um baiano, que acho que resume o tempo de uma forma muito mágica, ao meu ver, onde Caetano Veloso diz, né, que o tempo ele é o senhor dos destinos. Eu acredito muito nele, porque o tempo está com a gente, está na música, porque se você não trabalhar a música com o tempo, eu acho que você não faz música, porque não é só som, não é, são elementos que se configuram, né, dentro de um processo que vem a nascer esse elemento que eu costumo falar que a música, acho que ela não pode definir como uma ciência, como algo inerente a nós, né? Ela é um elemento que está conectado com o que a gente chama de mundo, né? O nosso estar. E mais ou menos isso, né? Então, como o Caetano, ele traduz, digamos assim, brilhantemente, quando ele versa sobre o tempo, ele fala que ele é o senhor dos destinos. Eu acredito muito. Tá? O meu nome, conforme vocês estão observando, e eu vou falar dessa obra, espero que esteja chegando para vocês aí um pouco do áudio, se tiver alguma coisa, se quiserem que a gente fale mais pausadamente, que tem da conexão, a gente fica muito inibido às vezes de dar continuidade se a gente está sendo ouvido, até porque essa novidade, né, de falar com a tela, acaba que a gente, de certa forma, já vi aqui, professora Silvia, muito obrigado pelo retorno, que bom que tudo certo. A gente ainda está nesse processo de adaptação, né? Que eu não quero configurar como novo normal. Normal, eu acho que isso aqui não precisa ser configurado como novo normal, não, né? Pois bem, gente, o que eu quero convidar vocês a fazer em Vila Sonora, que é o meu livro, é convidar a falar sobre afeto. Eu acho que essa palavra é muito importante, né? Quando eu tentei ficar imerso no processo de construção e de elaboração desse livro, buscando, como a minha docente, como muitos que estão aqui, agradeço até pela presença, professores que sabem um pouco da nossa batalha árdua, né, de que é levar, na verdade não é levar, porque acho que é até um pouco audacioso a gente leva conhecimento, não. A gente acha que costuma ser apenas um elo, uma ponte do que a gente conecta para passar para quem está em processo de formação, independente de qual o público ao qual você leciona, né? Então, uma das funções do professor é ser esse elo, talvez, de conhecer um pouco das experiências, onde elas estão inseridas em todo o processo do ser humano. Então, eu convido, basicamente, a vocês aí para a gente conversar um pouquinho sobre afeto, né? Que quando a gente procura fazer, quando eu procurei construir esse livro no processo de desenvolvimento do mesmo, trabalhando sobre o tempo, como foi abordado aqui, a gente, de alguma forma ou de outra, a gente traz um pouco das nossas vivências, um pouco do nosso olhar, com um pouquinho de magia, com um pouquinho da nossa história. E é isso que a gente busca, né? Falar desse processo de construção afetivo, de amizade, de laços construídos, basicamente elementos necessários para a evolução do ser humano em processo de construção, a qual eu abordei no meu livro, A Infância, não é? Então, o Vila Sonora é basicamente esse, né? Esse é o convite que eu faço a vocês. Esse livro está em processo de construção, porque, para quem está escrevendo aí, eu fico muito feliz, Fernando, de estar falando para uma plateia a qual não estou vendo ainda, né, nesse processo virtual, que tem pessoas, que tem alunos, chegando com essa preocupação de mostrar um pouco da sua criação,
criação é uma palavra muito importante, não é, Fernanda? Mas os professores que estão aí, haja vista que a gente vai ter um substantivo muito forte, que é o criador, que é o mentor de tudo isso, ao qual eu também considero como o maestro soberano, o maestro supremo, né, o nosso grande Deus, a depender das filosofias que são indicadas, a qual a gente é regido, que é o cristianismo. Então, o que é que acontece? Nesse livro, gente, em suma, eu procurei trabalhar uma forma que eu acho que eu acredito muito nesse tipo de metodologia. Aos meninos que devem conhecer, é a chamada interdisciplinaridade, né? Conforme Fernanda falou, a gente utiliza um pouco do que a gente ama, das nossas paixões, que é a história, que é a música, a área de atuação, e a literatura, a qual eu busco pegar num braço mesmo. O professor de literatura está aí. Não tem como a gente não tá em todo esse processo, né? Para que a história venha a discorrer, ela tem que estar, não que tá, perdão, ela fica mais saudável, vamos utilizar essa palavra, com braços, né, de mãos. Então, eu acredito muito nesse fator da interdisciplinaridade diante desse processo de construção em narrativas, a qual eu procurei trabalhar aí, né, dentro do livro. A gente pode citar livros como, livros não, né, histórias bacanas da mitologia, como a Odisseia. Eu utilizo que um pouquinho que também tem que também tem essa característica, né, de personagens da mitologia, não só a grega, que a gente pensa que é a massa de um eurocentrismo presente dentro de todo o conteúdo a qual nos é guiado, não é? Mas a gente abordou outros personagens tentando abarcar, né, outras mitologias também, para que tudo isso se encontre e dá essa panela aí que é chamada Vila São a gente. Eu continuo falando, Nando, ou a gente abre para perguntas, põe, como é que você quer que faça? Como é que vocês querem que façam? Oi, Ian, eu penso que seria melhor você falar sobre o seu livro, aí você vai me falando para eu passar o slide, Uhum. e depois a gente abre para perguntas. Se em Tá bom. determinado momento alguém quiser te fazer uma pergunta sobre aquele quadro que você estiver falando, a pessoa abre o microfone e te faça a pergunta, pode ser? Sem Mas se problema. quiser deixar Ótimo, para o mas assim, eu final, já dei mais ou menos uma síntese, né, do livro, né, porque aí eu vou falar só um pouquinho da geografia, porque assim, eu acho que a gente não pode dar spoiler, né? Acho que a minha proposta aqui é fazer esse convite para eles entenderem a minha ideia, que também eu uni no processo de criação, né? Porque esse processo criativo, ele tem que ser estimulado. Assim, quando a gente vê algo que acha interessante, eu acho que isso, acredito que auxilia no processo criativo, né? De quem está, principalmente esses alunos seus, a qual eu estou muito feliz de estar falando para eles, tá bom? eu vou tirar meu som, porque senão ele pode interferir, tá? Mas aí Sem você vai me problema. falando, Nanda, Então passa que vamos. eu passo o slide, tá bom? Pode passar então, Nanda. Vamos começar. Alguma pergunta antes disso? O pessoal quer. Eu posso continuar discorrendo? Não, Então vamos lá. Bom, gente, Vila Sonora é esse livro ao qual a gente está trabalhando aí, né? Onde eu botei 2020, 2021, mas qualquer obra, ela é carente de revisão, ela carece de revisão, perdão. Então, assim, volta e meia, acredito, eu digo para vocês, ontem mesmo eu coloquei as notas sobre o livro, para você ter uma ideia. Deixei um pouquinho das. Eu acho pertinente para o leitor, se ele quiser tirar algumas dúvidas, vai estar nas tais, a qual, como é um livro que não tá dentro desse cientificismo acadêmico, a gente não tem referências bibliográficas. Utilizei notas no final, que é algo que é importante, se você, é uma preocupação com o leitor, a qual a gente busca ter, para pelo menos informar um pouco de alguns pontos sobre o livro. Né, algumas pessoas, então, né, tem gente que coloca em cada capítulo. Eu mesmo procurei
tentei um pouco inquietar os leitores para não achar, eu coloquei lá no final, né? Para que você sentir alguma dúvida, você vai no dicionário, aquela coisa. Eu acho engraçado, a pessoa de literatura está aí para falar, tem pessoas que não conseguem compreender, achar a beleza inicial do grande escritor mineiro, né? Guimarães Rosa, um exemplo, quando ele faz as Veredas, né? Aquele livro fantástico, em que ele bota mais páginas inicial para o leitor. Então, assim, ele fica perdido na de Minas, né? E aí, depois que ele vai compreender um pouco das narrativas históricas. Eu acho muito bacana o que Guimarães Rosa faz nesse sentido, tá bom? Então, basicamente, gente, eu vou pedir para que você passe, Fernanda. Isso. Não, nesse slide mesmo. Nesse slide mesmo, no anterior, por favor. Como vocês estão observando, eu utilizo alguns elementos para falar de música, né? Basicamente essa a função de nós trazer um pouco do que a gente leciona, seja da história, eu como músico, trazer elementos que auxiliem no processo de vocês de absorção do conteúdo, conhecimento e etc. Então, é importante que vocês observem como essas setas estão com cores diferentes, né? Porque a trama basicamente, ela acontece numa cidade chamada Vila Sonora, uma cidade, um lugar. Aí cabe ao leitor que quiser imaginar, a gente sempre dá eu vou utilizar bem parênteses, essa brecha, para que ele crie dentro da narrativa, né? Ela tem essa liberdade de você imaginar que Vila Sonora pode ser o seu coração, pode ser o seu bairro, pode ser sua cidade, pode ser seu mundo. Para o garoto, seu Vila Sonora é o universo ao qual ele pertence. E ele se vê muito triste, porque há uma simbologia numérica aí, né, que é elementos da numerologia do número 7. 7 notas, 7 cores do arco-íris. E essas setas aí representam essas 7 notas. Porque dentro de um processo sinásico, né, eu vou utilizar assim, a gente costuma ver som em notas. Então, uma das métodos que eu abordo para lecionar também música, onde eu procuro conectar essas notas musicais através de cores. Então, se você botar essa organização, a qual vocês observam no slide, você tem do vermelho ao roxo as relações das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, onde cada seta dessa representa uma nota. E o legal você pensar que dentro do livro, né, o garoto, quando ele fica com esse silêncio permanente em Vila Sonora, qual vocês devem estar vendo aí no slide, né, de forma resumida, vocês vão estar lendo. Quando sair, espero que vocês se debrucem na obra, né, e gostem, a gente está aqui para estar sempre. Ele se vê junto com o partido daquela tristeza por o silêncio permanente há 7 dias em Vila Sonora. Ele, ao passear em Vila Sonora, no bosque, quando ele fazia comumente com seu cachorrinho, então traz amizades entre o ser humano e o animal dentro da criança. Quem não teve um cachorro na infância e que desenvolveu amizade sólida, né? Eu acho isso importante também, essa abordagem, colocar no livro. Ele se depara com essas setas luminosas, né? Assim, apontando para um lugar. Como o cachorro, o animal cachorro, já tem os sentidos mais apurados que o do ser humano, o cachorro consegue ouvir essas notas que estão direcionando para ele, né? E aí, ele com muito medo, é bem engraçado, não livro aqui não, tá, gente? Porque senão não dá graça. Mas eu sei que, em suma, é isso. O cachorro é importante dentro do processo da história do livro, porque o animal em si, principalmente o cão que eu coloquei, por eu ter uma ligação, mas também, né, eu sou apaixonado por cachorro, então, a gente conhece que eles têm uma sensibilidade mais aguçada, principalmente para sons. Então, quando você vê, geralmente, em final de ano, as pessoas se preocupando com o seu cão, é porque aquilo afeta muito a audição dele. Um som para a gente, em nível de decibéis, para um cão, talvez triplica, que eu não vou dar precisa essa atuação, né? Como isso vem ferir um pouco a audição dele. Isso também acontece com o olfato e etc. Então, o cão, quando vê essas setas luminosas, ele, para um portalzinho assim, eu não vou dizer vocês o que é que vai rolar lá não, tá? Só vou deixar assim sempre as brechas. Então, ele vê essas notas assim brilhando, mas o cão consegue perceber a verdade de cada nota. E aqui vai lá, o garoto, tem uma parte do livro que é bem engraçada, que o garoto, né, chama Zou, o cão se chama Zargo,
Então, é bem engraçado, porque ele fica com medo de ir lá para esse portal, aí vai, assim, é uma confusão, mas eu sei que eles conseguem adentrar o portal, tá bom? Pode passar, Fernando, slide, por favor. Passando esse portal ao qual as setas estão sinalizando, né? Isso tudo está nos primeiros capítulos, tá, gente? Que é todo um diálogo, eu chamo de diálogos elucidativos sonoros, né? Que é para você adentrar nesse mundo na música aí, a qual vocês estão observando, né? Então, descendo uma escada, qual uma escada bem neblinosa, eles chegam nesse mundo, ao qual eu chamo de Grande Vale Verde, né? Que aqui, observando, então, tem esses centros. O que eu queria deixar vocês bem situados na trama do livro, é que a cabana do baú está em forma de central. Quando o garoto chega nesse mundo, ou seja, adentrando esse portal, ele entra na casa dos baús. É a única que ele vê. Apenas uma estrada ligando para a cidade dos vulcões. Né? A única estrada que ele passa. Esses pontos que vocês estão vendo ao redor, ele não vai encontrar ele não vai encontrar inicialmente. Esses mundos só aparecem juntamente com essas estradas. Aí eu coloquei essas setas aí, foi a única habilidade que me permitiu, tá, Fernanda? De colocar assim para os garotos, para a gente pelo menos situar na leitura. Essas estradas que estão em formato de setas aí, elas só aparecem com a sua missão específica em cada mundo, tá bom? Então, o único que chega, quando ele desce esse portal mostrado para, no caso, orientado por essas setas brilhantes, quando ele desce com um cara morrendo de medo, até engraçado essa parte, lá, ele chega nessa cabana dos baús, tá, gente? Então, a única coisa que ele vê é uma estrada levando para o mundo inicial. É o que vocês estão observando, que é o mundo de Dó, que é a cidade dos vulcões. Os outros mundos, eles acontecem posteriormente, né? Como vocês podem observar aí, né? Que é o mundo de Ré, que é o Monte Mares, o Deserto Amarelo, que é o mundo de Mi, o Parque Glacial, em cima, que seria a Ilha dos Pântanos, que é o mundo de Fá, o mundo de Sol, o Parque Glacial, o Templo Instrumental é o mundo de Lá, e o Bosque dos Ipês é o mundo de Si. Essa seta preta, né, onde tem esse grande paredão aí, é um portal chamado, que vai ser uma passagem das notas, onde isso daí são desdobramentos finais que pode falar para quem lê o livro. Tá bom? Então, assim, em suma, gente, só quero nesse slide para a gente passar para o próximo, o seguinte, que cada letra, cada cor que vocês estão observando aí é referente à nota musical, né? Então, assim, se eu falo de Monte dos Pomares, eu estou falando de laranja. Então, é um grande pomar isso daí. Se eu estou falando de deserto, é um deserto. Então, essa coloração. Então, a gente trabalha com de cores, procurei trabalhar com cada experiência, né? Os pântanos do verde cana, o Parque Glacial, gelo. Aí, certa vez, com uma das minhas das pessoas que estão batendo papo comigo, né, uma professora amiga minha, mas sol não é sol? Eu falei, sol é sol, ele é quente na natureza, mas sol é um acorde, inclusive ele é um pouco frio. Isso não tá? A temperatura notas não quer dizer apenas o rei sol, a gente está acostumado a ver, né? E não seria amarelo sol, não. Vamos falar ali, o sol, a gente, até se a gente for pegar pela paleta de cores nas notas, nem tem essas cores todas, né, do arco-íris. Elas até por essa questão cromática, né, do próprio cromatismo, as cores elas se juntam para desenvolver novas tonalidades. É a mesma coisa que acontece na música, tá, gente? Vamos passar, Fernanda? Posso ir até aí, gente? Alguma coisa? Alguma duvidazinha? Tá tudo... A gente não sabe, né, Nanda, se está chegando para ele, tudo legal, tal. A professora falou que está adorando. Tá bom. Ah, que bom, então. É porque às vezes eu fico preocupado, viu, gente? Né, por conta do nosso... Quando a gente está discorrendo sobre tal temática, a gente fica empolgado, né? Porque a gente está falando de um filho da gente. E assim, o nervosismo bate, né? Porque a gente está se expondo mesmo no sentido da felicidade de um processo que está em construção. E eu estou dividindo com você, né? Bom, nesse... Oi, Fernanda. Eu te aconselho depois mostrar as notas musicais no violão.
o som. Talvez, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui agora, mas a gente vê, né, mais para frente, sem problema. Abrir uma roda de perguntas e tal, sem problema nenhum, tá bom? Bom, gente, nesse slide aí, foi realmente para inquietá-los, né? Na Bahia a gente fala, vou perturbar os meninos. Mas é isso mesmo. Isso aí o mistério, esse aí é um dos últimos capítulos, que é da Floresta das Notas. Aí, só lamento, né, digamos assim, uma gíria bem engraçada, só o livro. Tá bom? Aí foi para chamar mesmo, Fernando. Gente, desse slide aí é importante a gente estar ressaltando que seria a parte interna da Casa dos Baús, tá bom? A Casa dos Baús, ela fala muito sobre a trama. É que o cachorrinho, mas o garoto vão ter que adentrar, vão estar percorrendo. Observe quando eu falo da Casa dos Baús, é o lugar onde ele chega, né? Nesse grande Vale Verde, tá todo aberto, que ele visualiza aí, tá vendo, gente? Só que há um simbolismo aqui que as chaves, como você observa, que cada chave é referente a um baú. Os baús são dessas cores, tá? Os baús estão fechados, e essas chaves, elas não estão aí. Essas chaves, na verdade, elas estão perdidas em cada mundo. Esse, na verdade, é um do livro. O garoto, ele tem que passar por vários desdobramentos para encontrar, para abrir esses baús. Né? Então, assim, onde é que está a chave vermelha, professor Ian? A chave vermelha está no mundo de Dó, na cidade dos Fulcros. Para achar, ele vai ter que passar por muitas coisas. E depois, se ele achar a chave vermelha, aí aparece o mundo de Ré, aparece a história para o mundo de Ré, tá? Aí, e se ele conseguir achar a chave de Ré, como é que ele faz? Ele vai ter que buscar ela de Mi, e assim sucessivamente. Para cada chave encontrada, uma estrada nasce em direção da Casa dos Baús para o planeta conseguinte, né? A busca dessas chaves. Para abrir esses. Aí, mais uma vez, aqui tem o baú preto, que é o baú central, e aí, como vocês estão vendo, é secreto. Se é secreto, só lendo o livro. Tá bom? Vale enfatizar também, Fernando, antes de você passar, só quero voltar um pouquinho lá na USP, por favor, que se vocês observarem o slide anterior, o que eu consegui com habilidade tecnológica foi colocar alguns pontozinhos em cada estrada. São elementos cruciais para que ele desenvolva as suas buscas em cada planeta visitado, tá, gente? Então, assim, se vocês observarem bem, no slide anterior, por favor, Fernanda, tem como você mandar para a gente? O anterior desse, por favor. Se forem observar bem, uma vez, né, repetindo, que eu consegui com uma habilidade, foi esses símbolozinhos aí em cada ponto central nas setas. O que é que isso significa? Significa que são os elementos quais o garoto encontra no central de cada estrada que nasce, que é altamente necessário para que ele ande em cada mundo, tá, gente? Então, aqui, ó, desculpem, né? A gente não tem como desenhar. A Fernanda viu que eu fiz esse processo do livro todo manuscrito. Gente, eu não faço computador, eu escrevo. O que eu passo aqui, isso aí eu trabalho depois. Não sei se vocês gostam de fazer assim, eu sei que vocês são mais tecnológicos do que eu, mas eu faço todo manuscrito. Eu desenho, não sei desenhar, tá? Por isso que eu fiquei parado durante 6 meses, porque a gente da ilustração. Então, mas eu faço tudo na mão, tá? Como eu não tenho habilidade de desenho, eu procuro realmente dar uma ênfase na descrição mesmo, nessa parte da narrativa. Então, aqui, na parte de, como vocês estão vendo aqui, na parte da Estrada de Dó, tem um mapa, isso aí é um mapa, gente, que ele acha. Na parte de Ré tem uma sacolinha que eu botei, que é uma coisa que ele vai ter que levar para o mundo, que é necessário. No deserto amarelo tem uma espécie de pergaminho, onde uma parte tem um hieróglifo, uma escrita em hieróglifo, e na outra parte tem um mapa. Lá em cima, em Sol, tem uma pedra do mar, que depois eu explico para vocês, se alguém quiser, né? Então, que é necessária, que tem um código de notas musicais necessário para abrir um cofre. Lá, no azul, é um recipiente
recipiente, né? Recipiente, melhor dizendo, que ele vai colocar um líquido específico que está lá no mundo, que é necessário, que é oriundo das geleiras. Lá no mundo de lá, no tempo instrumental, é um círculo equivalente a uma figura musical chamada semibreve, que é utilizado nesse grande labirinto, tá? Para abrir portas internas. E no mundo de si, a Fernanda está direcionando para a gente aí, o máximo, isso daí até eu quero dividir com vocês, um pouco de forma irônica até, porque são cordas para um violão. São cordas, então o que eu consegui fazer foi isso, gente, pegar um monte de risco para dizer que as cordas estão soltas, que ele vai levar para a guardiã local. Mas enfim, vamos lá, Fernanda, só para situá-los na geografia e trama do livro, né? Gente, sendo um pouco mais breve, esse desenho qual vocês estão aí, desculpa, esse desenho qual vocês estão vendo aí é o garoto, tá? É um rabisco inicial feito em São Paulo, que eu pedi para ele, para que a gente tivesse essa aula hoje, eu falasse um pouquinho e vocês ficassem situados, né? Essa palavra está sendo usada com repetição aqui, mas é a que mais é cabível, talvez, no momento, para que a gente situasse legal. Aí eu pedi para que ele fizesse esse desenho para a gente. Aí o cachorrinho dele, na verdade, na história, o cachorrinho não é um filhote, tá? É um cachorrinho um pouco maior, mas existem detalhes que eu descrevo bem. E atrás dele, esse risco aí atrás, na verdade, é um dos personagens principais do livro, que é, para quem assistiu Caverna do Dragão, tem o mestre dos magos, né? Que ele vai metade das orientações e vai embora. Nesse livro meu, não é o mestre dos magos que faz essa função, e sim um sol flutuante colorido, que tem vários diálogos de evolução com o Zou e com o Zargo também, tá, gente? E esse flutuante colorido, ele é das notas musicais. Oi, eu agradeci muito. Oi, Fernanda, pode falar. parece a aurora boreal. Isso, eu também pensei nisso. Agora, na verdade, é as cores que ele botou aí, tá, Fernanda? Mas as cores reais desse lençol flutuante colorido são as cores das notas musicais, equivalente às 7 cores musicais, às sete cores e às 7 notas musicais. Mas como meu amigo, eu acho que ele fez demais isso pra gente daí pra aula, né? Perfeito aí, só para situar os meninos. Então, gente, por esse mundo ter uma abelha, por favor, Nanda, pode voltar no slide anterior. Por esse mundo de Doce e a cidade dos vulcões, a geografia, eu procurei bem dentro das possibilidades, claro, e é um mundo de vulcões, muito perigoso, e para esse garoto achar a chave aí, há muitos desdobramentos. O que eu posso antecipar para vocês, que essa chave só é encontrada pela sapiência do garoto, ações do flutuante colorido, claro, e a bravura do seu cachorrinho, dos agentes. Onde eu procuro colocar na vida que sem união não conseguimos ir para lugar algum. Tá bom? Amanda. Essa daí a qual vocês estão vendo é o Monte dos Pomares, né? Onde tem essa rainha, qual eu acho ela linda. Eu fico muito feliz de estar falando para vocês, porque esses personagens na minha cabeça eu ficava muito complicado. Não sei se isso acontece com vocês, né? Escrevendo aí. Porque eu vi essa turpa e não conseguia desenhar. Aí vocês perguntarem, professor, ela tá certa? Dentro do possível, sim, porque eu procurei descrever, mais uma vez eu utilizo um braço da literatura, que o professor deve estar aí ouvindo a gente, eu procurei descrever com precisão como eu queria essa turma. Aí, a habilidade o outro braço, outra habilidade de outra pessoa, mais uma vez, não faz nada sozinho, né, gente? Ele colocou dessa forma inicial a representação de junto com seu fiel escudeiro, que é o Rag, que é esse pavão albino com marcas laranjas por conta do corpo dele no corpo. Marcas laranjas por conta do mundo dele que estão no corpo, né? Então, essa localidade, a qual vocês estão observando aí, ela é composta desses 3 pontos, né? O templo de meditação, aonde essa turpa mora. Ela é uma rainha onde ela faz os mantras, né? Os mantras a qual ela desenvolve, para quem não sabe, são formas melódicas e harmônicas também, melodia, oriundo do continente oriental, tá?
e bem específicos, digamos assim. Então, ela tem esse poder, digamos assim, gente, de equilibrar o mundo dela e as lagartas gigantes que moram nesse mundo também, tá? Para harmonizar o mundo dela através das suas melodias, dos instrumentos que ela toca, trazendo esse equilíbrio e harmonia para o mundo dela, através dos mantras, tá bom? E para você achar a chave no Monte dos Pomares, são vários desdobramentos, né? O garoto tem que resolver vários problemas em cada mundo para adquirir a chave e retornar para a cabana dos baús. É esse o projeto, é esse o processo, tá, gente? Sai da cabana dos baús, vai para o mundo, consegue, passa várias coisas no mundo, se conseguir, volta. Abre uma estrada para outro mundo. E assim se vamos passar, não. Bom, pessoal, esse daí é o mundo de Mi, super quente, porque é um deserto, temperaturas altíssimas, tá? E como você vê o título daí, né? É o mistério da múmia. Não vou falar um pouco, eu acho que não é cabível falar mais ou menos o porquê que o Shaba, né? Que é uma homenagem a qual eu faço para a Fernanda, que gosta muito de Egito, né? Isso aí tem tudo, né? Isso aí é um prato cheio para quem gosta da história do Egito, porque tem tumba, tem papiros que ele encontra, né? Tem múmia, essa múmia está coberta de ouro. Então, nesse capítulo, eu já antecipo a vocês que eu trago uma discussão além um pouco na mitologia egípcia, né? A gente trata um pouco de situações de riqueza, né? O que vem a ser a riqueza para nós? Porque essa múmia aí, o meu amigo não conseguiu colocar, mas essa múmia está coberta de ouro. Esse ouro pesa tanto para ele que ele não consegue ver o que é de mais rico a ele, né? Que é o deserto amarelo. Porque se ele sair da tumba onde ele mora, ele é queimado por conta do sol. Então, assim, né, você observa que o deserto amarelo, geograficamente, divide em 3 pontos, que é o circuito das areias movediças, o oásis do deserto do Lago Rosa, que é uma tensão muito grande para o cachorro e para o garoto nesse lugar, e a grande caverna onde ele encontra esse... Enfim, né, gente? Estou narrando um pouquinho assim, porque a gente fica mas é basicamente isso. Nesse capítulo tem uma frase muito importante, digo assim, a qual tem um diálogo, né, entre o Shaba e o Zou, que ele fala que o Zou, que o Shaba, que ninguém merece ser tão rico que não possa contemplar as belezas naturais. Então, assim, a gente problematiza muito a questão da riqueza, tá, gente? Do que é ser rico. Então, assim, eu trago essa discussão nesse capítulo também, para que a gente tente evoluir e conceber a riqueza de uma forma mais problematizada e um pouco mais analisada também, tá? Mais ou menos isso, o mundo de Mi maior, tá? Pode ser o próximo, por favor. Bom, gente, isso aí eu faço uma homenagem na Ilha dos Pântanos, né, no mundo de Fá. Nossa origem indígena, né? É um pântano. Essa parte do livro, esse capítulo, o garoto vai sozinho, porque isso aqui depende muito daquela questão inicialmente, que é o tempo. Aqui, esse mundo está prestes a ficar submerso. Está prestes a ficar submerso. Então, aqui o garoto decide ser ágil, é habitado por caranguejos gigantes, você está vendo aí, né? Então, aqui, essa parte é bem tensa mesmo. Essa parte do livro é bem tensa. A rainha guardiã é Duba, em uma homenagem que eu faço à nossa mitologia indígena, né, que é o Aquanduba, né, que é o grande músico, né, que tranquiliza as florestas através de sua flauta, tá bom? Então, Duba é uma espécie de prefixo ao qual eu utilizei para estar colocando, dando esse protagonismo feminino, guardiã local, essa rainha amazônica, tá? Tem atrás aí, que não sei se está ficando legal para vocês, é o gigante Airon, que Airon na mitologia, aí eu já utilizo um pouquinho da mitologia, né, uma junção de mitologias. O Airon, ele era um cantor na mitologia grega, né, para quem quiser ver, é de Airon, né, que ele era um talento musical, então não tinha como não estar. Para que vocês entendam também, gente, quem está escrevendo, que a gente precisa ter um cuidado nas pesquisas para a gente situar o leitor nas
né? Eu acho que isso caracteriza um pouquinho os nossos traços, até porque toda leitura, ela é viva, não é, gente? E para a gente colocar um pouquinho do afeto, tem essa macaquinha, a coisa mais linda do mundo, que eu imaginei ela se chama Juma. Ela é muito jona, tal. A gente dê um pouquinho de leveza na confusão desse mundo, né? Que ele tem que achar esse elemento aí através daquela pedra do mar, né? Com aquela. Então, enfim, o Airon, esse monstro, né? Monstrão aí, que é o guardião, perdão, que ele é o fiel escudeiro da nossa rainha, que é a Duba. Ele é tão gigante que carrega a rainha Duba na palma das mãos, situando por toda a Ilha dos Pântanos, tá, gente? Vale enfatizar também que eu fiz uma dedicação assim, eu procurei enfatizar aqueles povos lá da Indonésia que faz as moradias nas casas, se salvo engane, é o povo Korowai. Então, eu dei simular aqui para vocês nessa imagem, porque a residência da rainha é lá no topo da árvore, fazendo uma alusão a esses povos lá da Papua Nova Guiné, Indonésia, né? Essa tribo indígena que tem essa característica das casas nos topos, tá bom? Eu acho importante enfatizar isso aí também. Posso continuar, Fernanda? Tá tudo bem aí? As pessoas estão ouvindo? A gente fica um pouco perdido. Bom, gente, esse capítulo aí eu não gosto muito de falar porque eu escrevia chorando, tá? Mas, em suma, eu gosto muito dele. E aí tem revelações familiares, tem esse grande rei Tuanes, né? Tem a rainha Mua, a localidade específica dele é a cidade dos iglus. Esse capítulo eu vou do mundo de Sol, tá? Enfim, esse daí é o mundo de Sol, onde é muito forte. Para mim, né, quando eu escrevia chorando. O que acontece? Isso daqui, essa aventura aqui, gente, no Mundo de Sol, é exclusivamente do cachorrinho. E, só para dar um spoilerzinho que eu gosto, né, de chamar atenção, o garoto nesse mundo fica em coma, tá? Você quer me matar, né? Com licença, gente. Beber uma água, tá, Fernanda? Com licença. Pode passar. Bom, caminhando para o mundo de lá, esse daí, gente, esse velhinho simpático aí, eu amo ele. Que é o nosso Lute, né? Como vocês podem observar, ele tem uma função crucial em toda música, que é a construção e o concerto dos instrumentos musicais. E vale enfatizar que o Lute, ele é cego, tá? Então, o que é que eu gosto de problematizar aqui? Gosto muito de falar nesse capítulo, né? A gente tem nós temos uma compreensão que, apesar das limitações, a gente pode ser especial. Isso teoricamente a gente chama de resiliência. Junto com o seu cavalo Opus, um completa o outro, porque é um grande cavalo gigante, bonito, né? Eu imagino ele um cavalo zaino, bonito, conforme eu descrevo. Se ele não tivesse Opus, se Opus não tivesse Lute, era simplesmente um cavalo bonito vagando no mundo da música. E se não tivesse Opus, né, digamos assim, Lute não teria como se locomover nos mundos para consertar os instrumentos, através dessa carruagem, né, que também é sonora. Então, o destaque para esse mundo, né, refere à geografia, seria a grande oficina de instrumentos, que eu imagino ela linda, tá descrito, tá? Super linda, bem chocante, um grande templo musical, e o labirinto acústico, gente, que isso daí onde a trama acontece. Porque a missão do garoto, eu não estou falando de missão em nenhum mundo, tá, gente? Mas acho que aqui é importante salientar o porquê que eu coloco o labirinto, esse que vocês estão vendo aí, em formato de ouvido humano. Porque as ferramentas de trabalhar estão dentro desse labirinto, tá? Quais são as ferramentas do Lute? Um martelo, um estribo e uma bigorna, que são os ossículos sonoros do nosso ouvido.
os ouvidos humanos, os menores ouvidos, os menores ossos do ouvido da gente Uma é coisa o liga a martelo, outra. o estribo e a bigorna, onde eles vibram para que a gente ouça. Então, é importante a gente enfatizar que essas ferramentas do Lutz estão perdidas, só que o Lutz pode encontrá-las. Primeiro, o cavalo é gigante e não entra no labirinto. E o Lutz, ele é cego, gente. Como é que ele ia encontrar dentro do labirinto que tem 7 portas equivalentes a 7 figuras musicais? Enfim, é esse o processo, tá, gente, desse mundo. Então, para achar a chave, para achar essas ferramentas do Lutz, é muita luta. E também parece muito da união sempre, tá, gente? Acho que é o máximo que a gente tem que polemizar. Estamos no último mundo, né, Fernanda? O último não, né? A nota musical. Essa daqui é para a gente concluir, tá, gente? As notas musicais. Essa é uma sábia cigana Badi, tá? O nome dela é Badi, onde tem esses dois grupos, que é os fiéis escudeiros, que é a arara colorida, mas é coloridinha, tá? O nome dela é Ara, um doce de animal feliz, e o tucano chama Oi. Tá picando um pouquinho o som. Eu parei aonde, Fernanda? Por favor, que eu retorno para vocês. Pode falar da arara. Ah, tá. Então, o que que acontece? Essa arara é um doce, ela é linda, muito feliz, que chama ária, né? A área é uma espécie de tá na música, tá, gente? A gente tem referências, para quem quiser ver no dicionário, fica o convite, que acha que é muito legal. E também tem o tucano, outro escudeiro, que é o Inor. São muito carinhosos com a Badi, tá, gente? Eles são animais que voam felizes nos três florestas existentes no mundo dela, que eu procurei enfatizar os ipês, muitas estados de Minas Gerais, né? No estado de Minas Gerais, né? Ipês roxos, ipês amarelos. Então, enfim, esse mundo de é muito perfumado, porque nessa parte onde eu separei para vocês, fica onde a Badi realmente fica mais ipês roxos, campo de lavandas muito bonito e que perfuma todo mundo de si, que também é da cor roxa, tá, gente? E eu quero enfatizar sobre Badi que ela é o poder do conhecimento mesmo, tá, gente? É a Badi que revela o que os ou mais usados devem fazer nos próximos passos. Chega até o mundo de si, através da prática de quiromancia. Essa semana, gente, ela lê, se ela não tivesse habilidade, jamais ela poderia orientar e explicar quais os passos, encontrar chaves e os futuros desdobramentos para que ele consiga tornar a casa e trazer e levar a música, não é, gente? Pronto, acho que é mais ou menos isso, caminhando para o próximo slide. Aí vocês estão observando aqui os últimos capítulos que chama esses desfechos musicais naquela florestinha da nota e só, com o nome está escrito, lendo o livro. Acho que pode passar o próximo, Nanda. Acho que pode passar o próximo slide. Eu acho que se vocês vieram até aqui, eu só posso falar depois de tudo mesmo, tá, gente? Espero que a minha explicação tenha sido compreendida. Procurei, diante das alterações virtuais, eu procurei fazer uma explanação sobre esse projeto meu, que eu falo com muito carinho, né? E eu espero que quando nascer de fato, para que a gente disponibilize esse feito, né? De vida com pessoas, que eu acho que é essa a função da vida. A gente dividir, partilhar. Eu acho que são verbos cruciais na nossa passagem e existência na Terra, tá, gente? Muito obrigado. Agora está aberto para perguntas. Vocês gostariam de perguntar ao Ian alguma coisa, como é que foi o processo,
ou ficou bem claro? Pode levantar a mão. Aí, ó, Ana Rocha já quer fazer uma pergunta. Ian, pode falar. Ah, tá bom. O que o levou a desenvolver o livro? Eu acho que essa pergunta, assim, a gente poderia falar de horas, né? Mas, assim, eu posso enumerar alguns pontos, né? Paixão, né, pela música, um pouco de tempo livre, né? E essa pandemia, a pandemia, ela persiste até hoje, né? Ela nos fez assumir outras formas. Para quem teve o privilégio de estar com uma espécie de tempo livre que não foi tão afetado por esse momento complexo ao qual estamos vivendo, a gente conseguiu, de fato, tentar direcionar essa energia, né, para outra coisa, digamos assim, né, para outras esferas. Aproveitei, entre aspas, aproveitar mesmo que isso é um privilégio, tá, gente? Vale enfatizar, foi um privilégio da gente destinar, estava livre, estava envolvido em estar construindo essa obra que já tinha uns desejos anteriores, né? O amor pela música, a busca de tentar traçar elementos e sobretudo, o de construir algo na nossa existência. Acredito que ter respondido. Pode falar, Antônio. Ô Ian, deixa eu te perguntar. O que foi mais difícil na escrita da obra para você? E quanto tempo demorou, né, para ficar pronto, para você falar assim, olha, agora terminei o meu livro? Pegar um pouquinho né, obrigado, professor Antônio, pela pergunta, muito obrigado. Vou pegar um pouquinho da frase, né, do Pato Fu, né, banda mineira, que é professor no começo do nosso bate-papo, né? Tempo, mano velho. Gente, tempo é algo tão, eu acho que é uma das maiores incógnitas, né? Que a gente tem que perceber. Professor, até hoje ele não está pronto. E assim, eu digo para você, eu ia ficar de mal dele. Eu até brinquei com a Fernanda certa vez. Porque toda vez que eu abria, eu queria mudar. Quando eu falei assim, olha Vila Sonora, essa relação, a partir de agora, foi precisamente em janeiro. Só que aí não adiantou, porque quando foi em março, eu olhei algumas coisas e mudei. Assim, gente, é de uma maneira, eu acho que acho que vocês podem, acho que o pessoal da literatura pode falar até com mais precisão do que eu, né? É impressionante que quando tá compondo você tá pegando no instrumento, tá fazendo alguma coisa, cara, devia falar isso para os outros, peraí, aí eu vou e volto. É impressionante, a gente não para. Então, assim, eu parei o processo eu falei assim, hoje, eu tive que dar esse decreto precisamente em março desse ano. Só que aí depois, eu posso falar a você com toda verdade, ontem, quando eu fiz ontem, acho que foi anteontem, essa semana, né, que eu voltei a dialogar um pouco com a obra, eu fazendo as notas no final, pelo menos para os pontos geográficos, assim, dando aquele retoque na parte descritiva, somente de alguns personagens, eu falei, rapaz, eu acho que o Lute devia falar isso para os outros, porque ele é um ancião, ele é tão sábio, aí eu vou inserindo, só que eu tenho que ter esse rompimento, porque senão a gente não para, a obra não fecha, né? Tem muito disso, sabe, professor Antônio? Mas dentro das possibilidades, eu acredito que ela só vai de fato concluir a pergunta. Ela só vai de fato concluir, que eu espero ter respondido a questão sobre hora, né, também, que são duas perguntas inseridas em uma, quando eu vier a revisão. E eu tenho um medo ainda, porque eu estou esperando a minha colega defender a dissertação dela agora em 15 de julho, onde eu vou estar também presente na banca e tal, para dar aquela força, e também eu fiz a trilha sonora dela, né, então, do filme dela. Então acaba que eu estarei na banca também, dando esse apoio para ela. Então, depois de 15, eu espero mandar o olhar dela, né, como pedagoga, ela fez letras, né, então ela vai dar essa parte substancial
da articulação frasal, né? Todas as técnicas. E aí quando eu vi os retoques, naturalmente eu acredito que a gente muda antes de mandar uma versão final. Tem muito disso, né? Eu acho que qualquer escrito da gente passa por esses processos. Mas, assim, a obra, eu acho que ela vai fechar de fato quando ela for para revisão e ela for, porque não tem jeito da gente mexer. Foi. A Cláudia quer falar? Ian, qual que é o melhor horário para você escrever? Qual horário você tem aquele comichão, agora que eu vou escrever, que vem aquela, como se diz, o insight, aquele desejo de colocar no papel as ideias? Qual o seu melhor horário para escrever? Muito obrigado pela pergunta, professor. É um prazer, tá? Falar com vocês, sempre agradecendo, né? Gratidão é uma premissa que a gente leva consigo em todos os compassos da vida, na música. Bom, quando a gente fala de horário, eu acredito que durante todo o dia, acho que a gente que tem essa veia artística, né? Ela é um processo em constante, numa engrenagem que não para, né? Mas eu opto, nesse livro, por exemplo, capítulo nas madrugadas. Quando eu observava, já era 9 da manhã, aí eu falo, vixe, eu tenho que dormir. Acontecia muito isso comigo, né? Que eu coloco no livro, gente, eu quero ser bem, assim, tomar um pouco de cuidado, porque silêncio aí, né? Porque Vila Sonora é comida com silêncio. As pessoas que às vezes vixe, professor, silêncio é o vilão. Não, silêncio é necessário. Só quem no livro vai observar como é que Vila Sonora se encontrava. Era feliz, tal. Mas eu preciso muito do silêncio, porque sem silêncio, e para mim, diante da sua pergunta, sem silêncio não são. Então, as madrugadas, nós notífagos, né, digamos assim, um pouco da classe artística, utiliza as madrugadas, né? Então, eu para conta da pandemia para o meu sítio aí, porque eu falo, nossa, eu preciso terminar isso, eu não consigo, é muito zoado, é prédio, eu não tenho como como fugir um pouquinho, não tinha como viajar. Eu cito o escritor, acho que é Dan Brown, né, que tem um livro, virou até filme, que ele fez recentemente um livro sobre animais, a produção mais recente dele, ele foi para um sítio, né? É assim que alguns escritores fazem, né? Procuram ficar um pouco reclusos para que a obra de fato venha nascer, digamos assim, né? A concluir, botar os elementos, porque a gente necessita do silêncio, né? E para mim, a hora de maior tarde, eu confesso, madrugadas. Quando eu me dava conta, era 8 da manhã. Era 6. Aí, aqui você... Mas é o seguinte, a gente não pode... Eu costumo sempre falar, só para concluir mesmo a gente não pode ficar esperando, isso eu digo a você, com certeza, né? Isso Beethoven já falava já em séculos anteriores, né? Que na música é 95% de transpiração, o restante dos 5% é inspiração. Então eu vou muito nessa, porque assim, eu não poderia ficar com a inspiração. Eu tinha que sentar e fazer também. Então, no momento produtivo, digamos assim, é as madrugadas, onde havia o silêncio. Silêncio esse que, às vezes, a gente tende a compreender ele como um vilão em Vila Sonora, mas não, tá? Oi, Ian, olha só, o tempo voa. Eu falo que a minha aula do 8º ano é assim, eu começo ela às 10 e eu termino toda sexta-feira, quase meio-dia. A Cláudia é mãe de 2 alunas do 8º. Então, ela sabe que, assim, o tanto que eu prendo esses meninos. Tem dia que os meninos estão lá, ó, a Maria levantando a mão, com o prato na mão assistindo minha aula. Porque já deu hora do almoço e eu continuo, porque eu acho que voa. Você é inspiração, Fernanda, você sabe disso, né? Eu a admiro muito. Não, mas é porque é muito bom trabalhar com eles. Eles, assim, são muito criativos, muito participativos. E eu queria deixar uma pergunta, eu queria te fazer é o seguinte, que escrever o livro é um processo, mas ele não é único e não depende só de você. Você não escreve só para você. Você escreve para outrem.
Então, o processo de escrever, ele é muito mais do que o Ian com o Ian mesmo. Porque o Ian não desenha. Então, o Ian precisa de uma pessoa que vai ilustrar para ele. O Ian, ele não vai bancar a sua publicação. Ele precisa de alguém que vai bancar isso. Eu queria que você me falasse desse processo conjunto que é até a obra chegar para o leitor. Assim, de forma bem, vamos dizer, objetiva, quais são os passos aí? Bom, Fernanda, obrigado pela pergunta, né? Sempre agradecendo. Pois é, são etapas, né? Quando você tem, eu acho que para que a gente fixe bem, compreenda de forma bastante vível, a ideia é o crucial, né? A gente tem a ideia, pronto. Só que para que isso venha a chegar à prateleira de uma livraria, que aqui no Brasil, a gente lembra muito célebre do Chico Anísio, né? Que tem mais farmácias do que livrarias, onde especifica que a gente tem uma espécie de enfermidade no nosso país, no que se refere às produções literárias, que não são tão como prioridade, vista que em países como a França tem bolsa cultura, né? Não é cultura, mas é um incentivo à cultura, né? Onde, de certa forma, está atrelado total à economia. Mas para que eu chegue, principalmente nesse formato ao qual eu pensei, eu desenhei essas ideias, a gente precisa de algumas etapas, onde a narrativa ela pode construir, mas eu, como a Fernanda colocou, né? Eu preciso de um revisor. São outros braços que tem que me abraçar, né? Coloquei no livro uma premissa que vem a ser a união. Nós temos que ter porque a gente ter feito um texto legal, só que a gente não domina técnicas frasais. Às vezes uma vírgula, assim, o professor pode falar com mais precisão. Uma vírgula muda toda a estrutura e tudo que você quer dizer. Então, assim, se você manda para o revisor manda para você, você falou, mas eu não quis fazer isso. Aí que um revisor, aí você pega um amigo de... Eu quero falar sobre isso aqui. Qual eu vou usar? Né? Tem um sinônimo que seja preciso. E por ter tudo isso, tem as pessoas que vão fazer parte da ilustração, uma capa. Então, tudo isso, então, assim, tem que estar caminhando de forma alinhada. A partir daí, você pode pedir, por exemplo, eu poderia pedir para Fernanda escrever sobre o meu livro. Então, já é um amigo que vai escrever um pouquinho no prefácio, talvez, né? Então, assim... Deixa eu fala. Tá, tudo bem. Os meninos fizeram semana passada, uma resenha crítica, uma redação como resenha crítica. E a sua fala aí, ó, a Fernanda poderia falar sobre o meu livro. Isso seria uma resenha crítica. Estou errada, Antônio? Estou errada, Silvia? Estou errada, Cláudia? Vou deixar os professores falarem. Não, é isso mesmo, né? Você comentar, né, sobre a obra, né, os aspectos positivos, negativos, a sua visão, né? Não é, vamos dizer assim, não seria um artigo de opinião, eu acho isso. Não, essa obra apresenta de positivo, né? Suponhamos, as ilustrações, né? O texto está muito bem escrito, o que me chamou muito a atenção, né? Seria por aí mesmo a resenha. Na verdade, professor, só para... resenha do livro do Ian quando ele ficar pronto. Aí ela ia colocar o seu olhar, porque assim, o artigo de opinião, né, haja vista, professor, que eu falar um pouquinho, né, quando do próprio oitavo ano que a gente falava sobre o artigo de opinião, é um artigo de confronto. Agora, a parte da resenha crítica, quando você bota no prefácio do livro, é o seu olhar, quiçá carinhoso, sobre a obra. Mas assim, com altas doses de subjetividade, que eu acho que é crucial, né, para construir a orelha do livro, né, digamos assim. Então, para concluir, em suma, nós temos essas etapas que chegam até a prateleira, diante de... Assim, para não esquecer, também a questão do IBSN, né, que tem que registrar o livro, aqueles numerozinhos que tem atrás de cada livro,
E aí ele chega, né, quantidade de páginas, a gráfica para imprimir, quantidade e o lançamento. Então são essas etapas também tem que ser pensadas pós a obra construída, tá, gente? Maria Rocha, pode perguntar. Qual público-alvo você espera atingir? Gente, público-alvo também são perguntas, eu não sei quem respondeu, ou quem perguntou, mas muito obrigado pela pergunta, tá? Bom, gente, eu imagino que quando a gente fala em público-alvo, a gente não vai buscar esse certume de fato, né? Esse alvo. Eu imagino, quando eu imaginei o livro, eu não tenho, mas eu imaginei, por exemplo, uma mãe indo para um filho, dormindo. Eu imaginei, com licença, Fernanda, mas imaginei o Marcelinho lendo, rindo. Imaginei alunos do 8º ano lendo. Nossa, olha, o garoto faz isso. Enfim, quando a gente fala em público, a gente tem eu poderia falar para você de uma forma bem simplificada. O público infanto-juvenil. Mas vai que esse livro e não vire, né? Ele consiga atingir a outras faixas etárias que são críticos dessa obra, né? Então, assim, a gente, quando faz, eu acho que essa parte é talvez área. Mas eu confesso para você, como o escritor da obra, que eu imaginei uma mãe ou um pai lendo para os seus filhos. É isso aí, Ian. Eu não sei quanto ao restante, mas eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. É interessante porque normalmente a gente pega a obra na mão. Aí eu vou ler. O professor de português, de literatura, indica o livro e você vai pegar aquele livro e ler. Nós fizemos o caminho inverso hoje, né? Hoje nós pegamos um autor que está falando sobre o livro, que ainda não lançou, mas que ele está, assim, se dedicando ao máximo para que isso aconteça, e ele está passando essas ideias, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus encantamentos, tudo que tem dentro desse livro, e pensando que escrever é processo, né, Ian? Escrever é processo. Ninguém começa a escrever e termina da mesma forma, porque à medida que você vai escrevendo, as ideias vão vindo, os sentimentos vão se juntando, e aí esse lado inverso é importante, principalmente para a galerinha do 8º, 7º, 6º ano que está aqui, saber que não é fácil, mas é possível. E que ninguém sabe tudo, mas que a forma com que você escreve é uma forma que você se mostra também. Quando você escreve, você fala um pouco de si, né? Então, eu acho que é isso. Esse bate-papo Fernanda, mostrar esse lado. Desculpa, porque eu não sei como é que tá o horário, estou com medo deles saírem, mas eu acho bastante pertinente, pegando o gancho na sua fala, falar para as crianças, falar para os garotos que estão aí, né? Para os professores também, que eu acho crucial, quando eu aceito o convite para falar, é porque eu curto o processo. Tem pessoas que curtem apenas o resultado. Você entendeu? Então, eu acho que isso é bastante pertinente em estar abordando, porque, assim, eu acho que a gente está vivendo num tempo que é tudo muito rápido, né? Tempo, mais uma vez, né? Esse senhor dos destinos, do Caetano Veloso. Então, assim, quando eu vim para cá me expor, né? Assim, expor a minha felicidade de estar falando sobre um projeto que está em construção, é por um processo. De vez em quando, eu vou até falar aqui da minha mulher, a gente tem algumas conversas, né, que ela fala assim, eu não ia construir uma casa porque eu não tenho paciência. Eu falo, eu tenho, porque eu gosto de ver o processo da construção, você entendeu? Mas, enfim, o que eu quero deixar bem claro para os meninos, que escrever é processo e curtir o durante, não eu acho tá colocando isso, tá? Não a obra pronta já em cima, mas toda vez que eles chegarem, ver um CD pronto, né? Ver um não tem mais CD hoje, né, Fernanda? Que pena.
Assim, mas toda vez que eles. É porque eu tenho CD impresso até hoje, eu gosto, né? O meu primeiro disco foi impresso, então eu sou saudoso, assim, né? O historiador tem muito disso. Mas toda vez que esses jovens hoje em dia que estão escrevendo, que saibam dessas etapas, quando for num shopping, que é o shopping, mas que aproveitem que, às vezes, quando forem no shopping, forem, né, porque esses lugares precisam ser visitados pós-pandemia, eles olhem para os livros e falem, nossa, pessoa que a Fernanda convidou, não é tão fácil esse negócio chegar até aqui. E quem foi esse cara? Quem é esse cara? Ele é o quê? Né? Porque às vezes a gente observa, eu gosto de tal música, eu gosto de tal livro, mas não sabe um pouco sobre o autor. A gente ouve uma música e não conhece o compositor, né? Então, assim, atualmente a gente leva a música, compreende a música apenas no campo do entretenimento, no campo da festa, que é também interessante. Vários historiadores discutem sobre em determinadas passagens da nossa cronologia histórica, especialmente no Brasil, tá? Mas a música, ela está para além, eu até coloquei anteriormente, ela está para além de qualquer definição humana, porque ela está inerente ao próprio humano, ao próprio ser humano. Então, assim, sabendo mais sobre o autor, a gente tem pelo menos um pouco do que foi escrito. E isso para qualquer ator, para qualquer esfera artística como um todo, tá? Mais ou menos isso que eu queria deixar para os meninos. Toda vez que observarem um livro, ou um disco, ou uma música com produção, se perguntarem, questionarem, né? Essa palavra é muito forte, né? O questionamento. Puxa, como é que chegou aqui? Deve ter sido árduo, né? Aqui hoje. Como foi a escrita? Eu quero escrever, eu estou passando por isso, como você falou que tem alunos seus escrevendo. Eu lembro da semana passada de uma história bacana. O cuidado para quem for ler. Se imagine lendo, né? Eu quero escrever para mim, como você falou brilhantemente, Fernando. Eu quero tomar um cuidado para que a pessoa for ler, seja ela de qualquer público, como foi perguntado para mim, né? Ela fala assim, poxa, ela se sinta abraçada com as linhas das palavras. Não... Oi, Ian, quero muito te agradecer. Agradecer ao Antônio, a Cláudia saiu, mas ela também deixou um abraço para você. Agradecer a presença da Silvia. E agradecer meus alunos, que são sempre fantásticos, estão sempre aqui comigo. E muito obrigada. Eu quero agradecer a eles também, viu, Nanda? Gratidão sempre por eles me ouvirem e estou sempre disponível, tá? Silvia, quer deixar uma palavrinha? Antônio, quer deixar uma palavra? É só dizer que foi muito bacana, né? Principalmente quando você cita no início ali a questão do Guimarães Rosa, eu que sou apaixonado, né? Pela literatura Guimarães Rosa. Grande mineiro, hein, professor? Eu acho que o seu livro, né, me lembra um pouquinho... Sertão Vereda? Quem me dera. Pelo menos eu acho a sua intenção, né? Igual o Guimarães. Quando você lê Guimarães, parece que você está vivenciando a história, você está dentro da história. Né? Você não é só um leitor, você participa da história. Eu acho que isso é interessante. Instiga. Isso é legal, professor. Desculpa eu cortar, mas não tem como não falar. Quando você vai ler Grande Sertão Veredas, você observa que você passa mais de 100 páginas para você compreender. Então, você passar dessa fase é a mesma coisa de um sertão fechado ao qual ele fala. Então, enfim, para você realmente gostar da obra, você tem que passar por essa dificuldade do sertão, a qual ele coloca assim, é muito difícil a linguagem e tal, mas é uma linguagem, não é que é uma linguagem peculiar. Eu falei assim, um dos meus desejos é ir em Codesburgo, tão longe daqui, para eu sentir aquela atmosfera, né? Guimarãesiana, digamos assim. Eu quero também agradecer, né? Agradecer o convite da Fernanda, foi muito bom participar. A gente que é professor de português, né, Antônio? A gente sempre fica naquelas questões pragmáticas da língua, a didática, ensinar, e às vezes a gente, vamos dizer assim, a gente esquece um pouquinho, né? Essa coisa do afeto, essa coisa de estar perto, de ouvir as pessoas que estão mais ligadas à literatura, e a gente está
nesse pandemônio, né? Que não é só a pandemia, é a pandemia misturada com o pandemônio, tudo junto, e ameaça isso e aquilo, é vacina que não tem, e a gente fica naquela preocupação e a gente acaba se mortificando muito, né? Sofrendo muito. Então, esse aqui foi um oásis. Para mim, foi um oásis. Foi muito bom participar desse momento. Muito obrigada, Fernanda e Ian. E quando sair o livro, olha, eu estou na fila do autógrafo. Eu quero. Muito obrigada. Agora a Ana Rodrigues e depois a Ana Rocha. Queria falar muito obrigada, porque você é uma pessoa muito incrível. E não se preocupe não, quando seu livro estiver lá na banca de sucesso, eu vou falar que ele participou da minha aula, viu? Eu conheci ele. Ele estava lá, eu estava online, eu estava ao vivo com ele, tá bom? E você é uma pessoa muito incrível, e eu quero ler muito teu livro, porque parece ser muito incrível, porque dá pra ver que você coloca emoção no seu livro, nas suas palavras. Parabéns. Tá gravado para provar, olha, eu estou lendo aqui. Só agradecer, viu? Porque assim, essas palavras são, assim, carinho. Nesse momento em que nós falamos de afeto, mas estamos tão distantes, né? Qualquer alento, ele é bem-vindo. E qualquer elogio, eu costumo até brincar com alguns colegas, né? Que elogio devia ser um dia, né? Porque né, na nossa caminhada, né, gente? Quando eu falo de elogio, sim, elogio que pode vir com crítica, mas críticas construtivas, né? E quando você vê uma aluna se interessando por um pouco do que você está fazendo, apenas o interesse já dá doses de combustível para a gente, viu? É muito engrandecedor, saibam disso. Ana Rocha, pode falar. Ô, professora, a senhora não falou que a Ana Rodrigues e a Vitória estavam escrevendo um livro? A Maria também, a minha irmã. O microfone da senhora tá fechado. Ó, tá vendo? E ela não me falou nada. Então, assim, a gente está cheio de alunos escrevendo, né? E que a gente precisa incentivar isso em vocês. Isso é muito bom, isso é formidável, né? E começam com as redações, começam com leituras, começam com bons filmes, com boas músicas. Quanto mais conhecimento, mais coisas vão agregando para que a gente consiga colocar toda essa emoção que está dentro da gente, colocar isso para fora. É uma amizade que você tem que vira um amigo no seu livro. Então, olha, é muito bom. Eu quero que o livro de vocês, se não saírem agora, por favor, não percam o meu contato e mandem para mim, que eu quero muito conhecer. Ismael, nosso tempo está limite, está acabando mesmo, então é só a última fala para a gente poder se despedir, tá bom? Agora, Ismael. Ah, tá, tudo bem. É que eu realmente iria agradecer o professor Ian, porque todo o esforço que ele deu realmente me motivou ainda mais para continuar escrevendo minha história, me deu várias ideias, que inclusive quando ele falou que muda às vezes, né, que ele realmente vai abrir lá o livro lá para reescrever outras coisas, eu realmente já fiz muito isso, a história seria totalmente diferente, porque a minha história originalmente, eu já contei para vocês, que é o viajante, lá ele é nomeado escolhido pelo Morgans e tudo mais, ele vai lá para outro mundo. Na história original, seria dois irmãos, que a mãe deles falou que ia lá pro shopping, os dois foram, e um dos irmãos iria pegar um jogo, lá numa loja lá. Aí quando eles voltam para casa, os dois iriam jogar. Os dois irmãos eram uma menina e uma menina, né? Só que o jogo tá meio bugado e os dois são transferidos para dentro do jogo. Aí, os irmãos se perdem, cada um vai para um local lá do mundo, e você seguiria a história de um dos irmãos, não é especificado qual, por quê? Você escolhe qual você tá seguindo, o menino ou a menina. É só isso mesmo. Ô, Ismael, eu quero também muito, né? Você já deu todo semana passada você já nos falou do seu livro, então quero também muito ver a sua história. E eu quero agora deixar aqui para vocês um abraço bem grande, um bom final de semana, se cuidem. Para os meus alunos que eu ainda não tinha falado, terminem os PETs, terminem simulado, terminem tudo, porque o nosso sossego, nosso descanso está chegando, férias de julho. E, ó, vocês sabem que vocês moram no meu coração sempre. Amo vocês. Obrigada, Ian. Obrigada, Antônio. Obrigada, Silvia. Obrigada, minha aluna que
que é minha afetivamente, porque a Ana Rodrigues não é minha, mas ela assiste minhas aulas e eu amo de coração, e ela sabe. Obrigada ao 6º e 7º ano, e 8º, vocês estão comigo há 3 anos, vocês me conhecem, vocês sabem que vocês entram de sapato, de salto no meu coração. Um beijo a todos vocês, tenham um bom dia e um bom final de semana. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, professores. Tchau, Tchau, Ian. beijo. Prazer, Sucesso, viu? Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Prazer, Deus, todos. gente. Bom final de semana. Tchau, professor! Tchau, Mortícia.